Câmara Cast, informação e cidadania. Daqui a pouco vamos falar sobre a Páscoa e o turismo de Canela com o secretário Rafael Carniel. A Páscoa em Canela começou na última sexta-feira, dia 4, e a nossa cidade já está vestida de beleza e encanto. E para falar da programação, da decoração e de turismo, estamos aqui com o secretário de Turismo e Cultura do município de Canela, o secretário Rafael Carniel, e os nossos vereadores Graziela Hoffmann, do PDT, e Lucas Dias, do PSDB. Sejam bem-vindos, secretário, vereador Lucas, Obrigada. vereadora Grazi. Muito obrigado. Obrigado, Braulio, e boa tarde, vereador, enfim. Para nós é uma alegria muito grande, ver já os primeiros frutos dessa Páscoa sendo colhidos depois da nossa abertura esse último final de semana. E realmente é um momento especial, para a cidade de Canela, também de retomada, de novidades, enfim. Então, estamos bem animados para o evento. Secretário, como é que está o planejamento da sua secretaria? Então, a Secretaria de Turismo e Cultura de Canela, ela tem uma realidade bastante peculiar, específica, digamos, Em termos de trabalho, nós temos que entregar basicamente o que uma Secretaria de Cultura, uma Secretaria de Turismo e um escritório de eventos, uma autarquia de eventos entregaria. Então, hoje, o que a gente percebe na cidade vizinha, a gente tem uma equipe de mais de 50 pessoas atuando nesses três órgãos, e aqui em Canela nós temos uma equipe super enxuta, são 18 pessoas, incluindo o pessoal da manutenção. Mas é uma equipe muito eficiente. Então, nesse sentido, o primeiro momento foi de estruturação da equipe, é uma equipe técnica, Então, todas as pessoas que entraram na secretaria, elas entraram já com alguma experiência, uma boa experiência, digamos, E a gente tem feito o máximo dentro do que nós temos de equipe, na transição. Havia, tirando o pessoal do administrativo e da parte, enfim, que cuida da manutenção dos ativos do município, aquilo que é atividade finalística da secretaria, nós começamos com uma pessoa da equipe anterior, que era da atividade finalística, concursado, que permaneceu. E o restante foi todo reestruturado. Então, a gente tem um grande desafio que uma organização gestora de destino, ela precisa ter um olhar porta para dentro, ajeitar a casa para receber a visita, e um olhar porta para fora, chamar a visita. Se a gente organiza a casa e não chama ninguém, a gente vai morrer sozinho nela, Isso vai ser muito ruim. E se a gente chama a visita e a casa está bagunçada, aí a visita sai falando mal e não volta. Então, só na gestão do turismo a gente já tem essa incumbência. Os eventos, eles são, digamos, geradores de fluxo turístico, Nós utilizamos a cultura como um dos ativos para gerar fluxo através dos eventos. Mas eles são um redemoinho contínuo, Organizar eventos do setor público é bastante trabalhoso, é um trabalho que exige muito, por uma série de questões. O evento ele sempre tem os seus percalços, os seus imprevistos, enfim, e muita peculiaridade no que toca à arte, nas contratações da arte. Então, são processos muito trabalhosos, Então, nesse sentido, a equipe passa ocupada com eventos realmente um tempo muito grande, muito grande. E, além disso, nós temos a política cultural, que no caso de Canela, a cultura é monumental. A gente está numa cidade que tem teatro desde a década de 20, a gente está numa cidade que é o principal celeiro de talentos da Serra Gaúcha, que exporta talento. E aí nada justifica nós não termos uma política cultural muito bem estruturada, para dar suporte à riqueza que Canela é em termos culturais. Então, é uma secretaria com uma equipe de 18 pessoas que responde por todas essas áreas e mais uma série de ativos do município que hoje necessitam de recuperação. Todos sabem do estado, do centro de feiras, do Teatrão, da Casa de Pedra, Espaço Nídia, enfim, Praça João Correia. Enfim, a gente tem uma série de ativos que nós temos que cuidar. O Parque do Palácio, os banheiros do Parque do Lago, os banheiros da Praça João Correia. Então, são muitas responsabilidades em uma equipe enxuta, mas que trabalha com uma grande eficiência. Rafa, pode Posso primeiras perguntar? damas, por favor. Rafa, a gente está chegando aí, se aproximando dos 100 primeiros dias de gestão.
Eu queria saber como é que foram esses dias para ti. Eu imagino que foram extremamente desafiadores, né? E eu tenho muita curiosidade para saber quais foram as tuas principais ações. Tu passou mais tempo em reunião, mais tempo discutindo com as classes, mais tempo viajando para prospectar mais agentes turísticos para a região. Como é que foi o teu balanço assim desses primeiros 100 dias? Vereador, o tempo ele foi bem dividido, né? Como a gente não é como eu digo, um chinês fazendo acrobacia com vários pratinhos não pode deixar cair nenhum, né? Então a gente, né, fez muita reunião, ouviu muita comunidade. Já desde antes de assumir a secretaria, já estava, né, num processo de escuta, né, para entender, né, quais eram as necessidades, as visões, né, a respeito da política de turismo e cultura de Canela, dos eventos, enfim. Então, é um processo de muita escuta. Temos conversado muito com os empresários, né, conectado com a SIC, com o grupo de pousadas de Canela, né, com entidades regionais. Tivemos já a reunião do Conselho de Turismo de Canela. Eu faço questão que o Conselho de Turismo tenha uma forte participação na gestão, porque o turismo ele é essencialmente público-privado, né? Então, no setor público, falar em departamento de marketing, eu considero que não é uma leitura clara, tem que ser um departamento de apoio à venda. Tudo acontece a partir da venda no turismo. É a arrecadação de tributos, é a geração de emprego, geração de renda, ela acontece a partir da venda. Então, a gente precisa estar conectado e ouvindo o nosso trade sobre a performance do nosso destino, porque senão não acontece o que precisa acontecer, né? Então, erraríamos miseravelmente se a gente não ouvisse o trade. Então, um bom tempo tem sido dedicado a processo de escuta, né? Nós estamos vivendo uma situação desde a pandemia, que o turismo ele mudou, a sazonalidade da região mudou, a performance dos setores mudou, o público que vem mudou. Então, depois da calamidade de 2024, houve uma nova alteração e a gente hoje tem tido uma série de desafios, né, de redução de leitos hoteleiros em Canela, isso nós temos visto, né? Então, comércios que estão deixando de existir. Sim. Em função da questão do fluxo, né? E também da característica do turista, né? Se a gente deixa de prospectar turistas de longe, esses turistas do Rio Grande do Sul eles ficam 2 a 3 dias. Então temos hotéis vazios de segunda a quinta e na sexta a domingo uma ocupação razoável. Então isso, na média, termina sendo um número baixo demais para sustentar com saúde econômica as nossas estruturas de atendimento. E no momento em que o empresário está mal das pernas, ele se vê forçado a baixar a qualidade, né? Reduz equipe, barateia custos e aí quem sofre é o destino como um todo. Então a gente tem que ter um processo de escuta muito grande e trabalhar muito em parceria regionalmente, dentro da cidade. Ouvir também, eu tenho conversado muito, né, com os vereadores que têm se mostrado bastante interessados, né, nas soluções do turismo, o agente de viagens, que é o que está na ponta vendendo Canela, que precisa estar sendo bem informado. Nós treinamos só em janeiro 200 agentes. Nossa. Fizemos uma pesquisa que trouxe respostas de 90 agentes que nos indicaram algo que é muito positivo e, ao mesmo tempo, preocupante. Nós temos probabilidade de indicação superior a 90% em conhecer Canela, conhecer os parques de Canela, provar da gastronomia de Canela, mas nós temos indicação em torno de 60% a 70% para se hospedar em Canela. É visto como um destino de passeio e não um destino de permanência. Então, nós temos hoje o grande desafio de mostrar que a experiência da Serra Gaúcha a partir de Canela, estando em Canela, se hospedando em Canela, é algo diferente. Que nós não somos simplesmente um pedaço do produto Gramado e Serra Gaúcha, que nós temos uma experiência também para oferecer. Então, tem sido bem dividido em todas essas áreas e mais um bom tempo na ideação e contratação dos nossos eventos, que também são processos bastante trabalhosos e exigentes, né? Porque a nossa comunidade merece o melhor e cobra o melhor, né? Então, Rafa, eu já entrando nessa questão dos desafios, né? A gente tem conversado nos últimos dias, sei que tu enfrenta grandes desafios na pasta do turismo, né? Porque o turismo, eu acredito que a pasta do turismo é uma das que tem maior visibilidade, né? Que o empresário, que o canelense mais espera, né? E ela é a mais, digamos assim, vistosa, com eventos como o Sonho de Natal, como o Páscoa. Então, entrando nessa seara dos eventos, eu queria saber duas coisas. Uma, se já dá para botar alguma cara do Rafael na Páscoa, se já teve alguma cara do Rafael, né, entrando agora no 4º mês, digamos, de 3 meses de trabalho. E eu queria também que tu dissesse qual foi o teu maior desafio, né, em fazer essa Páscoa, o que pegou, o que mais deu dor de cabeça. Queria entender um pouquinho esse processo, como é que foi.
Bom, sobre a Páscoa, né? Nós tivemos, naturalmente, já tem um pouco, né, de cara do Rafael Cardiel, ainda está longe daquilo que eu consideraria o ideal para Canela, mas nós temos que fazer o que é possível, dentro do que as nossas pernas alcançam, né? Então, algumas das diretrizes que foram dadas por mim é que nós utilizássemos os bonecos, principalmente, porque eles têm a cara de Canela, né? Então que tivesse uma coerência na paleta de cores, né, da cidade. Deu para perceber. Que tivesse... A Semana Santa em Canela, ela é essencialmente um evento que é muito mais do que chocolate. Ele tem todo um cunho de reflexão, um cunho... o próprio ofício de trevas, as encenações da Semana Santa que aconteciam no passado em Canela, e também o lado lúdico do coelhinho, da alegria, mas, no entanto... a gente precisa entender qual é o sentido de fazer eventos. Os eventos são geradores de fluxo turístico. A indústria chocolateira e as lojas de chocolate em Canela são um mercado muito pequeno para justificar todo o investimento que é feito num evento de Páscoa. Então, a Páscoa em Canela tem que ser uma Páscoa do entretenimento, da gastronomia, do estar na cidade, do se hospedar na cidade, do comprar no comércio. Então, o discurso da Páscoa em Canela vai muito além do chocolate. Tem que ser uma Páscoa que contribua com a circulação no centro da cidade e com o mercado do entretenimento. O que nós queremos? A paradinha, por exemplo, de Páscoa, o desfile de Páscoa, ele está sendo às 10h30 da manhã. Por que às 10h30 da manhã? Porque nós queremos que o turista saia do seu hotel tranquilo depois de ter tomado café da manhã, venha, assista a paradinha, e bem como aconteceu, era muito bacana nesse último final de semana, ver a expressão de felicidade, realização das pessoas ao assistirem a paradinha, as crianças entusiasmadas. E esse pessoal que assiste a paradinha já fica em Canela para almoçar, na nossa gastronomia, e à tarde vai para os parques. Não é uma paradinha para competir com os parques, é uma paradinha para incentivar que as pessoas comam, circulem, comprem seus presentes em Canela, que vão para os parques, enfim... É um evento, naturalmente, que vem com esse cunho de movimentação, geração de emprego e renda, assim como todos os nossos eventos do calendário visam, né, isso, mas também, na última quadra da Felisberto, muda o tom completamente da decoração para aquilo que é a festa original, digamos, a essência da Páscoa, a travessia da Semana Santa, o ofício de trevas também, que é um espetáculo que é de Canela, né? Uma liturgia centenária adaptada para espetáculo que é algo que Canela, né, começou. Então, e que a gente está buscando retomar, né? Então, nesse sentido, a última quadra da Felisberto, ela remete toda a uma reflexão que vai até a catedral. Então, quisemos trazer de volta, né, esse duplo viés, e buscar as referências do que fizeram Canela um lugar diferente, né? Um lugar acolhedor, um lugar que usa a arte, que usa a mão de obra local, o artista local também. Então, a nossa paradinha envolve cerca de 70 pessoas, direta e indiretamente, de Canela, né? Os nossos artistas estão fazendo intervenções na Praça João Correia, e uma novidade também, que nós tivemos um alinhamento com a concessionária do Largo Benito Urbani, da Rua Coberta, para que a programação cultural não fosse cancelada em caso de chuva, mas sim transferida para dentro da Rua Coberta. Então, sim ou sim, teremos atividades culturais em Canela. Então, são esses os cuidados, né, que nós tivemos, não colocar na rua os objetos de fibra de vidro que não eram bonitos, que estavam mal feitos, que deixavam, às vezes, a comunidade envergonhada com alguma ou outra questão, né, de objetos feios. Então, a gente buscou dar uma coerência, né, visual para esses objetos, e trabalhar com qualidade dentro do acervo que a gente tinha, agregando algumas peças. Aquele coelhinho da rotatória entre a Júlia de Castilhos e a Felisberto é um item novo, né? Também que nós trouxemos, trazendo esse aspecto lúdico, e temos já grandes ideias para os próximos anos da Páscoa, né? Mas já faltou o desafio. Qual foi o maior desafio do evento? Bom, o processo de contratação nos eventos, eles são sempre muito desafiadores, né? E naturalmente a gente tem toda parte de um conceito de uma cenografia criada. Tu precisa licitar, né, a execução dessa cenografia, e tu precisa fazer a contratação dos artistas, e a arte é algo muito complicado, né, de simplesmente licitar. Sim, de botar valor, né, de valorar. Justamente. E aí, nesse sentido, a gente precisa chegar a legalidade das contratações através da Lei 14.133, e isso tudo é muito observado. Então, não é
não é difícil provar a qualidade que a gente tem em Canela. Canela realmente tem um nível muito acima de outras regiões em termos artísticos. Mas, naturalmente, a instrução dos processos ela é bastante trabalhosa, até porque nós estamos em uma cidade que precisa de ter muito cuidado na instrução dos seus processos, né, em função também de um histórico problemático na parte dos eventos, enfim, de ocorrências passadas que não queremos ver novamente. Rafa, tu sabe que eu vejo que um problema muito grande, um desafio que a gente tem aqui em Canela, é que se fomente todo o período ao redor de um evento. Por exemplo, a Páscoa. Ela não pode ser focada só no final de semana de Páscoa, né? A gente tem que ter um período de pelo menos aproximadamente um mês para fomentar todo o comércio, para que vale a pena de fato, né, esse investimento. E eu vi que tu tá tendo esse cuidado, né, de começar principalmente as atividades culturais antes, da decoração já tá na rua com antecedência, porque eu acho que esse é um erro que já foi muito praticado, assim, de se focar só no final de semana do evento, só que os comerciantes, eles têm conta o mês inteiro, né, todos os meses, a gente não pode depender só do feriado, ou só do dia específico que tem alguma atividade, né? E eu tenho conversado com o pessoal da hotelaria e eles estão bem satisfeitos com a procura que a gente está tendo em função desse evento da Páscoa. E eu queria saber qual é a tua expectativa para o turismo ao longo desse ano, considerando todo o conhecimento que tu já tem, né, o know-how que tu tem nessa área. Tu acha que vai ser um ano bom para o turismo aqui em Canela e na Serra Gaúcha como um todo? Nós temos dois lados que precisamos observar, né? As pessoas elas estão reduzindo o prazo de antecedência de compra das viagens. Desde a pandemia, né? Desde a pandemia. Então, nós temos uma predominância hoje de um turismo de 500 quilômetros de distância, né? O que, como comentei, né, limita muito a ocupação hoteleira a 2-3 dias, né? E agendados com pouca antecedência. Então, essa falta de perspectiva de reservas futuras é algo que deixa o empresário muito apreensivo, né? Então, o que está se desenhando no primeiro semestre é um cenário um pouco de pouca antecedência de reserva, né? Isso tem preocupado muito o setor hoteleiro de Canela e também de Gramado. Né? Existe ainda a preocupação em função de que a hotelaria de Canela trabalhou muitos anos baseada no transbordamento da hotelaria de Gramado. Então, quando lotava Gramado, Canela tinha, né, uma boa ocupação também. E Gramado não está lotando. Né? Então, nesse sentido, existem questões que demandam nossa preocupação com a promoção turística, sobretudo fora do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, que nós participemos de feiras, né, que nós encontremos os agentes, que busquemos as informações. Eu tive, como eu comentei, em janeiro, fazendo 3 workshops, 3 junto ao Sinditur, né, Serra Gaúcha. Nós fomos o único destino dentre os municípios que participou desses 3 workshops. São Francisco de Paula, Gramado já tinham acompanhado outras edições desses workshops. E foi muito bacana fazer essa pesquisa com os agentes. Fizemos uma palestra magna sobre Canela, por que a experiência em Canela é diferente e o que nós temos de diferente. Foi muito interessante ter falado para os agentes e perceber que muitos deles desconhecem completamente o que tem para fazer em Canela. Estava faltando esse trabalho, então. Exatamente. A gente foi historicamente vendido como um passeio, um dia de passeio a partir de Gramado. Né? Então, Gramado era o lugar para ficar e Canela o lugar para visitar, né? Assim como Nova Petrópolis, assim como Cambará, assim como Bento Gonçalves. Na cabeça do agente que conhece o produto Gramado e Serra Gaúcha, Canela é parte desse box, dessa caixa. Né? É um produto dentro dessa caixa. Mas, na cabeça do agente, o lugar de ficar, quanto mais próximo ao centro de Gramado, mais valoroso é o pacote. Então, os pacotes mais caros normalmente são dos hotéis mais perto do centro de Gramado. E aí a gente vê a hotelaria de Canela muitas vezes subestimada como uma hotelaria mais distante do centro de Gramado. E aí entra a função intransferível de Canela contar a sua história. A gente tem que parar de terceirizar quem conta a nossa história. Nesse sentido, Gramado tem muitos méritos de ter capitaneado a promoção turística da Serra Gaúcha durante muitos anos, inclusive muitas vezes investindo sozinha nesse aspecto no passado. Quando Canela despertou para a vocação turística,
Então, se buscou correr atrás desse tempo que foi perdido na promoção turística. Mas isso ensejou uma maturidade maior do produto, do nome Gramado, que vai além do município, é o conceito do produto no mercado, que as pessoas não sabem, às vezes, se elas estão em Canela, em Bento Gonçalves, em Cambará do Sul, mas elas estão falando que elas estão em Gramado porque elas compraram o pacote Gramado de Serra Gaúcha. Então, a gente precisa identificar o território Canela, mostrar que esse lugar tem muita coisa para viver, que tem muita história para contar e que tem uma série de experiências originais, né, autênticas, deliciosas, que a gente precisa vivenciar. E 89% dos agentes, desses 90% que responderam à pesquisa, 89,3% disseram que estavam totalmente motivados a vender a experiência da Serra Gaúcha a partir de Canela, a partir desse processo de educação, né, de mostrar realmente que nós temos sempre equipamentos novos dos parques, a gente tem uma cascata do Caracol que vem com o Parque do Caracol totalmente renovado esse ano, a gente tem como subir na Torre da Catedral de Pedra, que muita gente nem imagina que é possível fazer isso, né, dos nossos restaurantes, dos nossos achados gastronômicos, enfim, tem muita experiência. São coisas que são só nossas, né? Não tem como achar esse tipo de coisa em outro lugar, né? Porque é a nossa cultura, é a nossa natureza. E é o que nos diferencia no mercado, né? Exatamente. E aproveitar as portas abertas que nós temos no aéreo, né? Então, Argentina, Chile, Peru, por exemplo, são três países conectados diretamente com o nosso estado, via Porto Alegre. E a ocupação do voo da Argentina para o Rio Grande do Sul é acima de 90% gaúchos que viajam, indo e vindo da Argentina. E o público argentino foram no modal aéreo, que mostra muito essa questão. Eu vou para o destino para voltar dele. Não é aquele que vem, atravessa para chegar em outro estado, que é o que vem de carro, muitas vezes. Esse público que vai e vem, em 2023, antes da calamidade, pensem, são 7 frequências semanais. Um voo por dia. Isso dá em torno de 66 mil lugares de voo. 2.200 argentinos vieram. E a gente muitas vezes desconhece que existe um campo enorme de que a gente não está trabalhando, com a porta aberta lá fora. O Chile desconhece. Foram 49 mil chilenos que Santa Catarina recebeu no mesmo período, 75 mil argentinos por modal aéreo, sem contar o pessoal rodoviário. E a gente tem também o Peru, que desconhece o nosso destino, né? Então a gente ainda é muito desconhecido fora do Brasil e se tem um destino no Rio Grande do Sul que eu acredito com enorme potencial de internacionalização é Canela, porque tem, além de tudo, dessa natureza majestosa, dessa catedral incrível, a gente tem o polo de entretenimento da América do Sul na mão, né? Canela e Gramado são juntas o maior polo de entretenimento da América do Sul, atrás de Orlando e da Riviera Maya, no México. Isso aqui a Colômbia não conhece, o Peru não conhece, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai desconhecem, né? Então, por exemplo, Colômbia, de 12 operadores que eu visitei em 2020, 10 nunca tinham ouvido falar em Gramado e Canela. E a gente muitas vezes pensa que o destino já é muito conhecido. Pode ser no Brasil, mas na América do Sul, não. Eu vou fazer a minha última pergunta, porque o papo é bom, a gente vai ficar conversando para sempre aqui. Mas a gente já está falando em Natal, né? Eu sei que tu já apresentou alguns projetos sobre o sonho. A gente está recém começando o primeiro evento grande da cidade. A gente vai passar por vários eventos ainda, temporada de inverno, Semana Farroupilha, Feira do Livro, Natal, Teatro de Bonecos, até chegar lá o Natal, né? É um planejamento que ele é longo e, ao mesmo tempo, ele é desafiador porque tu tem todos esses outros eventos acontecendo nesse período. Eu queria que tu falasse da importância de adiantar o máximo possível, de começar o planejamento o mais rápido possível, para que tu consiga melhorar tanto com questão de contratação, contratos e melhorar o evento como um todo, né? Como é que é esse desafio de lidar com muitos eventos ao mesmo tempo, né? Realmente é um desafio muito grande. Exige, na verdade, uma polivalência muito grande da equipe, porque uma coisa é organizar eventos, é a parte executiva de um evento, que é o tempo inteiro demanda. Ao mesmo tempo, tu precisa ter a parte estratégica do turismo, né? Seja do organizar a casa e do chamar a visita, que vai muito além dos eventos, é muito mais do que eventos. Até porque os eventos, a estratégia deles precisa estar alinhada com o que a cidade precisa, estrategicamente falando, no turismo, né? Ao mesmo tempo, tu tem a cultura. E jamais a gente pode desprezar a cultura local
no turismo e nos eventos. Então, exige primeiro uma polivalência da equipe gigantesca, né? Então, a gente precisa robustecer a estrutura ou as estruturas que vão tocar isso a partir de agora. E nós temos, naturalmente, começamos a falar do Natal em fevereiro já, né? Então, o projeto ele precisa ser coerente, né? Ao mesmo tempo robusto, que possa entregar resultados para a cidade, onde é crucialmente importante. Só que nós estamos num ano particularmente difícil, sobretudo pela forma, né, que nós recebemos a estrutura, né, sem projetos de captação de recursos. Então, a gente está tendo que correr atrás de patrocínio de verbas de marketing das empresas. Em vez de concorrer com o imposto, a gente concorre com todos os outros canais de mídia. Bem mais complexo. E isso realmente nos coloca num cenário bastante complexo e limita o nosso poder de investimento. Então, o que a gente tem buscado entregar são boas experiências, né, que se possa falar bem de Canela, independente do tamanho delas, né? A gente, nesse ano, não vai conseguir fazer os eventos com a magnitude como gostaríamos ou como deveríamos fazer. Porque, realmente, as condições não nos permitem, mas a gente vai fazer o melhor dentro daquilo que as nossas condições nos permitem. Se a gente quer entregar, sempre uso esse exemplo, uma torta perfeita, com um confeiteiro perfeito, a gente não começa com uma torta mal feita, a gente faz um cupcake perfeito, né? E depois vai para um bolo seco perfeito e depois vai para uma torta perfeita. Mas a gente busca entregar valor, em todas as etapas do processo. Então, nesse sentido, nos pequenos ajustes, nos pequenos detalhes, né, a gente já está mostrando um pouquinho nessa Páscoa o que a gente deseja entregar para a Canela. Mas vai muito além, né? Então, desafios enfrentamos todos os dias, matamos um leão por dia, equipe extremamente empenhada, e quero aqui fazer um registro de um agradecimento especial a equipe do turismo, né, da Secretaria de Turismo, a minha adjunta, a Kênia, que tem pegado muito junto, a diretora de eventos, a Thaís, os diretores de turismo, da cultura, administrativa, enfim, e a toda a equipe ali da Prefeitura Municipal, né, o pessoal do setor de compras, o pessoal do setor da Procuradoria, demais secretarias que estão sendo muito parceiras. A Secretaria de Educação teve num projeto com a gente ontem, inclusive trazendo a decoração feita para os pinheirinhos, para as Osterbaums, né? Feitas pelas crianças do município. Então, a Secretaria de Trânsito, enfim, a gente tem tido muito apoio, né? A Secretaria de Gestão, de Governo, enfim, está todo mundo empenhado em fazer as entregas. Então, tenho que registrar aqui um agradecimento especial a todos os meus colegas secretários, ao prefeito Gilberto César e a equipe que tem sido bastante solícitas, né, para que a gente possa fazer as coisas acontecerem. Secretário, como é que está sendo trabalhada a captação de recursos, que é importante, né, para a realização, especialmente dos eventos? Nesse sentido, a captação de recursos ela tem sido trabalhada em contato, né, com o mercado em si, né, oferecendo a oportunidade de ativação das marcas em ações relacionadas ao evento. No nosso caso dessa Páscoa, o nosso patrocinador é o Sicredi, né? O Sicredi, então, tem feito as suas ativações dentro da Páscoa em Canela, né? Então, nesse sentido, o nosso papel é dentro de uma proposta de live marketing, que é hoje o que as empresas buscam ao patrocinar um evento, é fazer entregas coerentes com a missão, a visão, os valores e o propósito dessa empresa. Então, tem empresas que buscam atingir a camada mais social, às vezes voltada para crianças, às vezes voltada para o idoso, que tem suas políticas de diversidade. Então, a gente tem que entender, né, com uma linguagem de mercado, o que o nosso evento precisa entregar para atrair o patrocinador. Só expor a marca em área pública, hoje em dia, já não é o suficiente. Então, a gente precisa ter uma proposta coerente para cada uma dessas empresas. E, naturalmente, a gente tem estabelecido contatos com o mercado, inclusive no sentido fizemos agora um edital de captação de recursos que prevê, naturalmente, remuneração para quem obtiver patrocínios para a Canela. Então, nesse sentido, é um mecanismo que também a Gramado Tour já utiliza, né, que coloca o mercado a trabalhar para a Canela. Então, a gente abriu essa oportunidade para justamente buscar capitalizar melhor, né, os nossos eventos e desocupar o caixa do município, né, porque tudo que a gente consegue de recurso externo é dinheiro que sobra para educação, segurança, saúde e para aplicar em outras áreas do município. Então, é o que a gente busca aí, né? Secretário Rafael Carneel, vereador Lucas Dias, vereadora Grazi Hoffmann, a gente agradece a participação de vocês aqui no nosso
CâmaraCast. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Lucas. Obrigado, Obrigada, Braulio. Obrigado, Grazi. Obrigado, Rafa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero Obrigado, que seja a primeira Grazi. de outras conversas, Caniel, que tu venha ter conosco nessa casa. Ou sempre à disposição. Secretário. Sempre à disposição. A gente sabe que a entrega ela é conjunta, né? Os poderes eles têm que estar muito bem alinhados, né? Assim como a sociedade civil, para que a gente possa realmente fazer o turismo acontecer em Canela e elevar o nosso patamar, né? Mudar realmente essa percepção que Canela seja cada vez mais um lugar para bem-estar, né? Para experiências autênticas e ricas. É isso que a gente busca. Obrigado. Até uma próxima oportunidade.